Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aí, né, à leitura do nosso livro literário da Ruth Rocha, As Histórias das Mil e Uma Noites, lembram? Nós já começamos, já fizemos a leitura ali da história de Sherazade e agora vamos ler mais duas histórias aí. Então a nossa videoaula é de leitura, né, contação de histórias, e essas histórias são importantes porque elas são algumas questõezinhas ali, são cobradas, né, nas provas, simulado. Vocês mesmos já viram que cobrei uma questão no simulado, então nas próximas provas também nós teremos, tá bom? Então fique atento. Se você já tem o livro, pode fazer a leitura aí, tá bom? Junto comigo, com o seu próprio livro, tá bom? A primeira história já foi, essas são as duas histórias subsequentes, tá bom? Nós vamos contar a história aqui, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa e o Pescador e o Gênio. Lembrando que são histórias recontadas pela Ruth Rocha, nossa autora trabalhada esse ano, né, que vai ser homenageada aí no Sarau Literário, enfim. Vamos fazer a leitura desses contos, tá bom? A Ruth Rocha que utiliza uma linguagem muito divertida, muito legal e muito clara para nós em seus textos. Vamos lá? Vamos começar aí com a Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, ainda no capítulo 1 do nosso livro, especificamente na página 15. Aladim era um rapaz pobre que não tinha pai. Um dia, apareceu na sua cidade um mágico africano. Esse mágico era muito mau caráter. Fingiu que era tio de Aladim e fez o rapaz ir buscar no fundo de uma caverna uma lâmpada que era mágica. Na hora de sair da caverna, os dois se desentenderam e o mágico prendeu Aladim na caverna com lâmpada e tudo. Mas o mágico esqueceu que tinha dado a Aladim um anel mágico. Com ele, Aladim conseguiu sair da caverna e foi para casa, levando a lâmpada maravilhosa. O mágico foi para a África pensando que Aladim tinha morrido. Um dia, Aladim descobriu que, esfregando aquela lâmpada velha, de dentro dela saía um gênio, que era capaz de fazer tudo que o dono da lâmpada mandasse. Aladim e sua mãe eram pobres, mas durante muito tempo ele só pedia ao gênio o que precisava, e os dois continuaram vivendo modestamente. Um dia, Aladim viu a filha do sultão, que era uma espécie de rei daquele lugar. A filha do sultão era lindíssima, e Aladim ficou apaixonadíssimo por ela. Mas para casar com filha de sultão era preciso ser muito rico. Aladim então chamou o gênio. Pediu roupas, castelo, joias, ouro, escravos brancos e negros, bonitos e bem vestidos. Cavalos, presentes para o sultão, nem sei mais o que. O sultão consentiu no casamento e Aladim e a princesa foram felizes durante muito tempo. Mas o mágico, que tinha ido para a África, descobriu que Aladim estava muito vivo, casado com a princesa e dono de castelo. Viu logo que isso só podia ser coisa de gênio da lâmpada. Gênio de lâmpada. O mágico ficou furioso. Então ele inventou um plano para tomar de Aladim a lâmpada maravilhosa. Esperou um dia em que Aladim estava viajando, disfarçou-se de mercador e passou pelo castelo, gritando como fazem os vendedores de rua: lâmpadas novas, troco lâmpadas novas por lâmpadas velhas. A empregada do castelo, quando ouviu aquilo, não teve dúvidas. Pegou a lâmpada de Aladim, que era velha e manchada, correu e trocou por uma nova, certa de que estava fazendo um grande negócio.
Quando Aladim voltou, não encontrou nem castelo, nem princesa, nem lâmpada, nem nada. Lembrou-se então daquele anel mágico que lá no começo da história tinha livrado Aladim da caverna. A mágica desse anel não dava para trazer o castelo de volta com princesa dentro, mas deu para levar Aladim até o castelo. No castelo, Aladim combinou um plano complicadíssimo com a princesa e os dois conseguiram dar um veneno ao mágico e voltaram com castelo, com riquezas, com lâmpada e tudo. E parece que então foram felizes para sempre. Na verdade, não sei se foram felizes para sempre, que sempre é tempo demais, mas foram felizes por muito, muito tempo. E a nossa outra história, o pescador e o gênio. Aqui já estamos no capítulo 2 do livro, primeiro texto do capítulo 2. Havia uma vez um pescador muito velho e muito pobre que vivia com sua mulher e seus 3 filhos. Todos os dias ele jogava sua rede no mar apenas 4 vezes e sempre conseguia colher alguns peixes para o seu sustento. Mas houve um dia em que ele jogou a rede por 3 vezes, sempre clamando o nome de Deus, e das 3 vezes só conseguiu retirar das águas um burro morto, um pote velho e algumas garrafas. Na 4ª vez em que jogou sua rede, sentiu que ela tinha ficado presa no fundo. Com dificuldade, conseguiu retirar a rede e viu que ela trazia uma garrafa de boca larga, de cobre dourado e que estava fechada com chumbo e trazia o selo do grande rei Salomão. O pescador se alegrou, pois pensou que poderia vender a garrafa por um bom preço. Mas, sentindo que ela estava muito pesada, resolveu abri-la para ver o que continha. Com sua faca forçou o chumbo, virou a garrafa para baixo e agitou-a para ver o que ia sair, mas não saiu nada. O pescador colocou-a na areia e então começou a sair de dentro dela uma fumaça que foi se avolumando até chegar às nuvens e foi tomando a forma de um gigante, que o pescador percebeu logo que era um gênio. Morto de medo, ele começou a tremer. E tinha razão para ter medo, porque o gênio saudou-o e disse: Alegra-te, pescador, que vais morrer e podes escolher de que maneira. O pescador, apavorado, tentou acalmar o gênio. Mas por que queres me matar, se fui eu que te tirei do fundo do mar? Fui eu que te tirei de dentro desta garrafa onde estavas preso? O gênio então contou ao pescador a sua história. Há 1800 anos, no tempo do rei Salomão, ele, o gênio, se havia revoltado contra o rei e, como castigo, havia sido preso nesta garrafa e atirado no fundo do mar. Durante 100 anos, ele havia jurado que faria rico para sempre aquele que o libertasse. 100 anos se passaram e o gênio permaneceu na garrafa. Durante mais 100 anos, o gênio jurou: darei a quem me libertar todos os tesouros da terra. 100 anos se passaram e o gênio continuou prisioneiro da garrafa. Encolerizado, ele tornou a jurar: agora, se for libertado, matarei aquele que me soltar e deixarei que ele escolha como quer morrer. O pescador implorou de todas as formas que o gênio perdoasse, pois, dizia ele, desta maneira encontrarás quem te perdoe. Mas o gênio não se deixou comover. Aí o pescador teve uma ideia. Já que eu vou morrer mesmo, quero que me respondas a uma pergunta. Como é possível que estivesses dentro da garrafa sendo tão grande como és? Não posso acreditar nisso, a não ser que veja com meus próprios olhos. O gênio, desafiado, converteu-se novamente em fumaça e pouco a pouco foi entrando na garrafa.
Quando o pescador viu que ele estava inteirinho lá dentro, mais do que depressa fechou a garrafa com um selo e disse ao gênio: vou jogar-te de volta ao mar e vou construir uma casa aqui. Toda vez que alguém vier pescar, vou avisá-lo para que não te liberte. Desta maneira, enquanto eu for vivo, não sairás de dentro desta garrafa. O gênio, então, lamentou-se e implorou ao pescador que o perdoasse, mas o pescador respondeu: eu também te pedi que me perdoasses, que alguém te perdoaria, mas assim mesmo quiseste me matar. O gênio jurou que não lhe faria mal e que lhe daria meios para que vivesse com fartura o resto de seus dias, se o deixasse sair. O pescador se convenceu e libertou o gênio, que lhe mostrou uma lagoa rica de grandes peixes, onde o pescador pôde pescar o resto de sua vida. Fim. Então, essa história, esse livro, né, das histórias das Mil e Uma Noites, que foi escrito por Ruth Rocha, né, são releituras aí a partir, né, da voz da nossa querida Ruth Rocha, está presente, cheia aí de gênios, né, da lâmpada e tal. E eu pedi na aula em que nós começamos a leitura desse livro que vocês transformassem a história de Sherazade em história em quadrinhos, né? Aqui novamente nós vamos ter essa mesma atividade, tá bom? Nós vamos fazer aí essas narrativas que são curtas, né? Não precisam ser histórias em quadrinhos grandes, sobre essas histórias, tá bom? Vocês vão fazer histórias em quadrinhos, transformar essas narrativas em histórias em quadrinhos, esses contos em histórias em quadrinhos. E pessoal, a história em quadrinhos, ela tem uma estrutura, né? Nós sabemos que são quadrinhos ali, em que tem balões, tem os personagens desenhados, então não é só um desenho sobre a história que é para fazer, não, é para construir a história em quadrinhos, né? Inclusive na primeira aula eu trouxe até alguns exemplos para vocês, né? Na primeira aula desse livro eu trouxe para vocês alguns exemplos de histórias em quadrinhos. Vocês podem rever, podem pesquisar na internet o modelo, né? Mas não é difícil, né? Nós trabalhamos histórias em quadrinhos diversas vezes, tirinhas. Então vocês vão fazer ali, pegar uma folha de papel amasso, pegar aliás, uma folha chamex, né? Pegar uma régua, marcar ali, fazer os quadrinhos, os quadradinhos e recontar aí essa história para nós, né? Essa história foi recontada por Ruth, agora eu quero que seja recontada por vocês. Usem a criatividade, né? Pintem os desenhos que vocês fizerem, e eu vi trabalhos maravilhosos na primeira aula e eu tenho certeza que terão trabalhos maravilhosos agora também, tá bom? Estou aguardando, e qualquer dúvida, conte comigo, mande mensagem para mim no plantão, tá bom? Das 7 às 11, que eu estou à disposição para atendê-los. Até a próxima aula, tenha um ótimo restante de semana, e é isso, até lá!